Olá, Daniele. Boa tarde. Bom, boa tarde a quem está entrando aqui nessa live do Letradas e Confinadas. Boa tarde, João. Eu estou esperando a minha convidada Natália Timmerman pedir a solicitação para entrar aqui na live de hoje, para a gente começar essa conversa. Boa tarde. Boa tarde, Margarete. Olá. Hoje a gente vai ter uma conversa aqui sobre um escritor norueguês, que é o Karl Ove Knausgaard, que tem uma série de 6 romances aí que fez bastante sucesso. Ah, que legal, tem pessoas aqui entrando porque gostam do livro, são fãs da obra. Olá, Margarete. Olá, olá. Silvana, boa tarde. Então, hoje a gente vai receber aqui a Natália, que está estudando. Oi, Natália. A Natália está estudando, ela acabou de entrar. Daqui a pouquinho ela vai pedir a solicitação e aí eu já vou dividir a tela com ela. Que bom, a gente já teve. Olá, Silvana. A gente já tem bastante gente aqui presente. Bom, para quem está entrando aqui pela primeira vez, bem-vindos a Letradas e Confinadas. E não sei se, Natália, você precisa, acho que, solicitar a sua entrada. Eu ainda não recebi a sua solicitação. Ah, legal. Deixa eu ver aqui. Eu já autorizei a entrada da Natália, então daqui a pouquinho ela vai aparecer aí na tela para vocês. Eba! Oi, Natália. Olá, Tudo bom? tudo bom? Tá dando para me ouvir bem? Tá super bem. Tô te vendo bem, te ouvindo bem. Você tá me vendo bem também? Também, deixa eu afastar um pouquinho aqui. Acho que sim, pronto, tá. Então tá bom, bem-vinda ao Letradas e Obrigada. Confinadas. Eu estava dando boa tarde para o pessoal que está entrando aqui na nossa live, já tem bastante gente entrando. E vou falar um pouquinho do que é esse grupo, Letradas e Confinadas, vou apresentar a Natália, e aí a gente começa essa conversa aí sobre o Knausgaard e sobre essa série de livros, tá bom? Bom, para quem ainda não viu nenhuma das lives das Letradas e Confinadas, a gente é um grupo formado por 3 estudiosas, 3 pesquisadoras de literatura, que são a Cláudia Maria de Vasconcelos, que acabou de entrar aqui na live, a Thalita Mochiuti Cruz, que está também aqui, e eu, a Lívia Boeloni Gonçalves, e a gente tem feito esses encontros todas as sextas-feiras, às 18 horas, discutindo assuntos literários, assuntos relacionados à literatura e também trazendo pessoas para a gente conversar sobre o trabalho desses pesquisadores. E, enfim, a semana passada a gente falou sobre o Onjak, hoje a gente vai falar sobre o Knausgaard. Então, a gente tem trazido aí assuntos variados e a gente tem se revezado, eu e as meninas, a gente tem se revezado na condução dessas lives. Bom, estou recebendo hoje aqui a Natália Timmerman. Vou começar falando um pouco da Natália. A Natália, ela é escritora, é médica psiquiatra formada pela Unifesp, mestre em psicologia e doutoranda em literatura pela USP. A Natália tem 2 livros publicados. Ela tem o livro Desterros, Histórias de um Hospital-Prisão, que foi publicado pela editora Elefante em 2017. E tem também a coletânea de contos Rachaduras, que foi publicada o ano passado pela editora Quelônio. E a Natália tem também um romance no forno, que vai sair o ano que vem pela editora Todavia. Bom, a Natália vem estudando o Knausgaard e a Helena Ferrante no projeto de doutorado dela. E hoje a gente fala sobre a Helena Ferrante numa outra ocasião. Hoje a gente vai falar aqui sobre o Knausgaard, que é esse escritor norueguês, que eu não sei se todo mundo que está aqui conhece, esse escritor norueguês que tem uma série de romances, né, uma série intitulada Minha Luta, e que publicou, aqui no Brasil a gente tem 5 romances dele publicados, né, que são A Morte do Pai, Um Outro Amor, A Ilha da Infância, Uma Temporada no Escuro e A Descoberta da Escrita. E existe um 6º volume que se chama O Fim, que ainda não foi publicado no Brasil.
Então, hoje eu vou conversar com a Natália sobre esse projeto do Nausgard, né, que tem uma característica aí particular, que ele se propõe a narrar a própria vida dele ao longo desses volumes. Então, a gente vai conversar com a Natália sobre isso, porque os romances, eles não são... a história ela não acontece de forma cronológica, mas ele passa pela infância, pela adolescência, casamento, criação dos filhos, a questão profissional de ser um escritor. Ele aborda todos esses temas aí ao longo desses 6 volumes. Bom, então, Natália, falei bastante aqui para a gente começar. Para a gente começar a nossa conversa, eu ia pedir para você, pedir para você colocar de forma introdutória para quem, porque né, não sabemos se todo mundo que está aqui, o quanto as pessoas conhecem do Nausgard e dessa série. Então, eu ia pedir para começo de conversa para você falar um pouco sobre essa série de romances, né? Sobre qual é o foco de cada um desses romances e também um pouco sobre o Nausgard, né? Sobre a história dele e sobre quem era ele antes, né? Desse sucesso aí com a série e sobre esse projeto dele de narrar a própria vida ao longo desses volumes. Acho que a gente poderia começar por aí. Legal. Primeiro, queria agradecer pelo convite. É um prazer estar aqui pensando e compartilhando as coisas que eu venho pensando sobre o Nausgard. E, bom, para falar dele, acho que a primeira coisa que eu acho legal de falar é que essa última pergunta que você fez, né? Qual a história do Nausgard antes da publicação da série Minha Luta? Eu acho interessante dizer que os principais elementos, as principais informações que a gente tem disso estão dentro da própria obra. Uhum. Né? A gente sabe mais desse autor dentro dos próprios livros do que se a gente for procurar no Google. A gente sabe intimidade, a gente sabe muita coisa dele. Né? E essa que é a maior peculiaridade da obra, né? Do Minha Luta. Uhum. Então, é uma série, como você já falou muito bem, né? Uma série de 6 romances muito volumosos, né? São 3.700 páginas na edição em inglês. O 6º volume vai sair aqui no Brasil esse ano. Provavelmente a gente não sabe ainda quantas páginas vai ter, mas em inglês tem mais de 1.200. Uhum. E, bom, o primeiro volume, que é A Morte do Pai, ele se organiza em torno, como o título diz, da morte do pai. Ele começa falando da morte do pai, e isso é bem significativo por um motivo que eu vou falar mais adiante. Porque assim, ele está viajando, ele tem a notícia da morte do pai e está viajando para encontrar o pai. E, na verdade, a abertura é um ensaio sobre a morte, né? E aí, lembranças de infância, depois ele viajando para encontrar o corpo do pai. E o livro inteiro e a série inteira ela acontece assim, né? Ela entremeia o presente e o passado. E o presente é sempre o momento da escrita. Uhum. E o passado é sempre colocado como lembrança, como rememoração. E nesse primeiro volume, apesar de se centrar na morte do pai, tem muitos flashbacks da infância, da adolescência dele. Uhum. Por exemplo, são 70 páginas em que ele fala de conseguir bebidas para o ano novo, quando ele era um adolescente. Acho que o que as pessoas costumam mais lembrar desse volume são as minúcias de detalhe com que ele descreve a limpeza da casa do pai depois que o pai morreu. Isso ficou muito gravado quando eu li A Morte do Pai. De fato, é uma coisa que fica marcado. Pois é, chama muita atenção. Ele descreve os produtos de limpeza, os gestos que ele fez, a cor da sujeira, o cheiro que estava, quantas latas, em que cômodo ele limpou, que cômodo o irmão limpou. E se a gente não conhecesse o resto da obra, a gente poderia até interpretar isso como um artifício para lidar com a dor. Ele sabe, como um jeito de mostrar o quanto estava doloroso, se deter sobre esses detalhes. Só que esse detalhismo está presente na obra inteira e nas mais diversas situações, até em situações nada dolorosas. Por exemplo,
num gesto banal de abrir um ovo para comer, no gesto de comer esse ovo, ou a descrição do sorriso de uma menina de quem ele gostava. Então, assim, esse detalhismo, ele não tem uma outra função que não descrever as coisas, descrever tudo mesmo. Uhum. Bom, e aí o segundo volume, Um Outro Amor, ele fala o período em que o Knausgaard muda da Noruega para a Suécia e começa a se relacionar com a Linda, com quem ele foi casado e teve 4 filhos. Uhum. Sim, alguém comentou, né? Ficou muito chocado com as condições da avó. Exatamente. Isso chama muita atenção, né? O quanto a avó que também acaba desenvolvendo alcoolismo, ela também entra aí nessa decrepitude. A decrepitude dos dois, ela é muito chocante, né? Do pai e da avó. Ele narra isso com uma crueza, né? E é triste. E isso deu problema para ele depois, né? O tio se incomodou muito com isso. Vou falar vai falar já sobre essas questões. A gente vai falar. Vamos falar sobre isso. Aí, o segundo volume, O Outro Amor, fala então da relação com a Linda, do começo, dele cortejando ela, de quando a relação se estabelece, uma paixão muito intensa que ele viveu, e também com flashbacks, entremeando com o presente da escrita em que ele já está casado com ela e tem filhos. Já tem filhos. Então, a questão da paternidade está presente. As questões dela, ela é uma poeta que vai ser publicada no Brasil, inclusive em breve, não só poeta, romancista também, né? E pela editora Rua do Sabão. E ela tem essas questões psiquiátricas, ela tem diagnóstico de transtorno bipolar, e isso é dito também no livro, né? As questões delas, as inquietações, as angústias dela, as perturbações dela também estão nesse volume, né? Uhum. E as relações os problemas do casal, tudo isso também é narrado com muitos detalhes. O terceiro volume, no terceiro volume ele volta para a infância. Ele aí ele vai falar, quase como se ele colocasse como criança, né? E ele fala isso nas entrevistas, o quanto o esforço dele foi captar o olhar de uma criança. Então, os detalhes que ele coloca para isso são diferentes. Por exemplo, tem um trecho do livro em que ele está com um amigo na floresta, eles iam muito para a floresta, para o mato perto da casa deles, e esses dois amigos, ele e o amigo, fazem cocô no mato. E ele descreve a forma das fezes. Assim, então é muito a narrativa de uma criança mesmo, né? Que ele consegue fazer. Quando ele intenciona isso, ele faz. E nesse volume, acho que um dos aspectos mais importantes é que a gente já sabia que ele era um homem inseguro, um homem com uma dificuldade de se relacionar com as mulheres, um homem com dificuldade de se relacionar com as pessoas em geral, e com uma enorme dificuldade de aceitação por todo mundo, por si mesmo, principalmente pelo pai. E no terceiro volume, a relação com o pai é esmiuçada, né? O pai aparece como uma figura fria, distante, exigente, violenta em muitos momentos, abusiva, que faz contra ele violências verbais e físicas, assim, sabe? Alguém muito cruel, né? E aí é como se a gente tivesse, então, elementos para entender, a partir do que ele diz, a insegurança dele, que já era mostrada nos primeiros 2 volumes. E aí esse livro, o terceiro volume, ele cobre a infância e a adolescência do Knausgaard. As primeiras paixões, a vida escolar, as dificuldades escolares, as mentiras, as dificuldades dele de se relacionar, algumas coisas que ele fazia, por exemplo, com um amigo, ele... É o tipo de coisa que ele conta. Com esse amigo, um dia eles foram para uma montanha embaixo da qual passava uma estrada segurando pedras. Eles começaram a jogar pedras para baixo com o intuito de acertar carros. E eles um dia acertaram um carro. E isso deu um super problema depois. Enfim, a pessoa descobriu que eram eles, foi falar com o pai dele. Imagina esse pai, como reagiu. Então, assim, ele conta as coisas
qualquer pessoa teria vergonha de admitir, né? Uhum. E é interessante, porque o que ele diz é que ele não é que ele tá, por exemplo, quando ele vai falar com um amigo, contar alguma coisa para não, me perdi aqui, pera um pouquinho. Quando ele percebe isso, pulando para o sexto volume, só fazer uma pequena digressão aqui. Ele percebe o amigo com dificuldade de lidar com as crianças. Ele fala, eu não posso falar isso para ele. Eu não posso contar isso para ele porque ele não aceitaria bem. Só que ele está escrevendo isso. Ele está escrevendo isso para um público muito maior do que esse amigo para que ele não podia contar, né? Então é como se nisso se colocasse diferença entre a vida e a escrita, entre o personagem e a pessoa, né? Aí se coloca a literatura. Ele não tá contando um segredo, ele está escrevendo, né? E isso faz toda a diferença. Aí depois do volume 3, o volume 3 termina quando ele acaba a escola e a família meio que se distribui por diferentes cidades. O irmão vai estudar, o pai e a mãe se separaram, e aí, no quarto volume, ele vai trabalhar, ele acabou de se formar e vai trabalhar como professor no vilarejo, no norte da Noruega, um lugar onde chama Uma Temporada no Escuro, porque é um lugar que no inverno é muito escuro e muito frio, com neve o tempo todo. Né? Então, você imagina passar meses no escuro. E ele é alguém que acabou de se formar, praticamente um adolescente, um adulto muito jovem, sem experiência nenhuma, super inseguro e que vai trabalhar como professor. E aí, os problemas com o álcool dele, que já se anunciavam antes, na adolescência, aí vão se agravar. Então, ele bebe muito, ele tem amnésia, ele faz bobagem, ele tem ressacas absurdas, umas ressacas em que ele se sente muito mal pelo que ele fez ou pelo que ele não lembra de ter feito. E aí também que ele começa a fazer os primeiros experimentos de escrita dele, né? Ele escreve contos que ele manda para algumas pessoas da família opinarem e manda para um curso de escrita criativa em Bergen, para o qual ele é aceito. Né? Nesse volume ele também faz as primeiras tentativas de relação sexual que ele nunca consegue fazer porque ele tem uma inabalável ejaculação precoce. E ele também coloca isso como se estivesse escrevendo no próprio diário, né? Mas não, mas tá escrevendo para o mundo. E bom, aí ele é aceito em Bergen para essa escola de escola de escrita criativa em Bergen, e aí ele vai. E aí esse é o quinto volume, a descoberta da escrita. Né? Na descoberta da escrita, é a primeira vez que ele tem os próprios textos lidos e criticados por pessoas que não são amigos e familiares. Né? E aí ele tem uma enorme frustração, porque as pessoas detonam os textos dele, ele consegue ver que os textos das outras pessoas que escrevem com ele são muito melhores, ele fica tentando escrever e não consegue achar, as pessoas não acham bom o que ele escreve, e ele mesmo não consegue achar bom. Então, essa autocrítica dele é algo que realmente atrapalha muito ele. E em Bergen, os problemas com álcool se intensificam. Ele passa 14 anos lá, né? A ponto de ele fazer coisas como arrombar carros, pichar muros, quebrar coisas, sempre quando tá bêbado, e no dia seguinte ficar devastado de uma ressaca com a qual ele tem muita dificuldade de lidar. Mas, desculpa te interromper, só perguntar se ao longo desses volumes, ou não sei se mais na descoberta da escrita, ele tematiza ou ele fala sobre esse projeto de começar a narrar, a escrever. Isso não tem isso discutido ao longo aí não. Na verdade, o tempo todo ele sempre fala do presente da escrita. O projeto do Minha Luta, ele não era algo que ele queria, eu quero um dia escrever sobre a minha vida. Até porque ele achava a vida dele muito indigna de ser contada, né? Ele acha a vida dele terrível. Ele é uma pessoa que se mostra nos livros dele muito infeliz, né? Muito insegura, e que ele só consegue se sentir bem quando ele está
bebendo nos primeiros goles ou quando está escrevendo. Né? Uhum. Esse projeto do Minha Luta, ele surgiu justamente porque o Nausgard, depois dos 2 primeiros volumes dele publicados, os 2 primeiros volumes, o primeiro volume não, os primeiros romances. O primeiro romance que ele publicou já está dito no volume 5. Foi nos 14 anos em Bergen, foi aí que ele escreveu o primeiro livro e foi agraciado com um prêmio. Ele foi o primeiro autor norueguês a ser estreante a receber esse prêmio da crítica da Noruega. Mas mesmo assim ele não consegue se sentir feliz, assim. Ele escreve, recebi o prêmio, né? Ele realmente parece só se sentir feliz escrevendo. Aí depois ele escreveu um segundo romance e depois travou, não conseguia escrever. E por muitos anos ele queria escrever sobre o pai. Ele queria escrever sobre a morte do pai. E ele não conseguia. Ele falou que em entrevistas, ele fala que muitas vezes ele tentou e jogou fora centenas de páginas, começos, inícios, que ele não achava que diziam a verdade, que eram suficientemente verdadeiros sobre a experiência dele diante da morte do pai dele. Até que um dia ele decidiu, bom, então vou escrever sobre mim, a partir de mim, para ver se então isso soa verdadeiro o suficiente. E aí ele começou a escrever, e aí começou a escrever Minha Luta. Só que até a própria escrita, ele diz em entrevista, as primeiras páginas, as primeiras 8 páginas, a parte ensaística do começo sobre morte, ele escreveu em 8 semanas. Por exemplo, o volume 5 ele também escreveu em 8 semanas. Assim, sabe? Que depois que ele achou esse tom, foi muito fácil para ele. E ele fala isso nas entrevistas, que para ele, depois que ele começou, foi muito difícil chegar até essa escrita. E depois que ele chegou até essa escrita, ele começou a conseguir escrever. E aí qual era o método dele, entre aspas? Era escrever sem crítica nenhuma. Para alguém que tinha uma autocrítica tão intensa, isso faz muito sentido, né? E aí ele, então, se propunha escrever 10 páginas por dia, todos os dias. E assim, isso era, sei lá, se ele escrevesse na primeira, ele tinha 5 horas por dia para escrever, vamos supor, depois de deixar as crianças na escola. Então, se em 1 hora ele escrevesse, ele teria as últimas 4 horas livres. Se não, se nas 4 horas e meia ele não tivesse escrito em meia hora, ele ia ter que escrever as 10 páginas. Era isso. Né? Então, ele era do jeito, né? Não, eu ia falar que é legal isso que você está falando, que dá um gancho para a gente tratar de uma outra questão aqui que eu também queria te perguntar, que era desse excesso de realismo, desse excesso de detalhes, essa falta de limites, né, que você estava comentando que é presente, né, em algumas coisas. E ia perguntar se isso define, né? Se para você isso define o estilo, esse estilo dessa série. Ia te perguntar sobre as características da escrita dele, porque aí também já dá para a gente conversar um pouco sobre a própria classificação, né, dessa série, porque pelo menos na edição brasileira está classificado como romance autobiográfico, né? E aí eu ia te perguntar também como você vê essa classificação de romance autobiográfico. Eu não sei se você puder comentar um pouco isso. Claro, claro. É curioso, na edição brasileira tá como romance autobiográfico os 4 primeiros volumes, o 5º já tá como ficção. Só ficção. Tá, então muda. Na fita catalográfica mudou. Então, o estilo do Nausgard é um estilo assim, muito direto, né? Não muito metafórico, assim. Ele vai descrevendo não tem um enredo no sentido habitual do termo, né? Ele não segue uma cronologia, né? E é como se ele quisesse escrever tudo mesmo, né? Então ele descreve detalhes do que ele sente, do que ele faz, do que ele vê, mas também, de repente, ele escreve, coloca ali reflexões, quase como se ele estivesse escrevendo um devaneio dele mesmo, né? Só que são reflexões, às vezes, sobre obras literárias, que às vezes fazem sentido com o que ele estava dizendo, ou, sei lá, desencadeadas por algo que ele vê, ou por algo que ele pensou, ou lembrou.
E aí tem esses cenas e diálogos, né? Que ele lembra, que ele rememora, que ele coloca ali. Essa questão da falta de limites, ela é interessante porque ela acontece em vários níveis na obra dele, né? Primeiro, dentro da própria obra, essa coisa dele contar os próprios segredos, né? Ele não tem Tá. limite porque ele vai falar de si, para quanto ele vai se expor, para a intimidade que ele vai colocar ali. Então, Uhum. além dessa história de jogar a pedra no carro, ele conta, por exemplo, que ele terminou um namoro com uma menina, dizendo que não gostava mais dela, e ele conta que era mentira, que ele gostava muito dela, mas que ele não tinha coragem de assumir para ela que ele estava com medo de transar com ela por causa da ejaculação precoce dele. Uhum. Aí ele conta que um dia ele estava começando a namorar uma menina e ela foi conhecer o irmão dele, eles engataram uma conversa ali, e aí ele ficou morrendo de ciúmes, foi no banheiro, pegou um caco de vidro e cortou o rosto inteiro dele no banheiro. Aí, no Uhum. outro dia, ele também bêbado, pegou um copo e jogou no rosto desse irmão. O irmão é uma pessoa super sociável. Ele disse que o irmão tem uma aura de sociabilidade na qual ele queria adentrar, quase como se ele invejasse esse irmão, essa facilidade do irmão em estar no mundo, em conviver com as pessoas. Uhum. E aí ele jogou um copo nesse irmão e quase deixou ele cego. Então, assim, não tem limite porque ele vai contar. Ele conta, assim, a Uhum. percepção dele das pessoas, segredos de infância. É, essa é uma das instâncias da falta de limite, né? Tá. A outra é a falta de limite entre ficção e realidade, né? Porque Uhum. o que é ficção, o que é realidade? Só que se a gente for parar para pensar nos detalhes, se a gente parar para pensar no que a gente lembra, sei lá, quando você tinha 10 anos de idade, você lembra de um dia específico, como estava o céu, ou que tal pessoa estava vestindo aquele dia? Então, por isso a gente chega aqui que não, ele inventou isso não é a realidade, né? Isso é ficção. Então, é quase como se o excesso de detalhes fosse um indício da ficcionalidade, né? Fosse o arcabouço ficcional, Sim. né? Aham. Um excesso de realismo que, na verdade, é uma ficção, né? Na Uhum. verdade, não é possível escrever a realidade desse jeito. Isso é uma ficção, o fato Uhum. de que ele está escrevendo a realidade. Uhum. E é quase como se é isso, a renúncia à ficção é em si uma ficção, né? Porque a mera narrativa dos fatos ela não sustenta uma obra, acho que tem a linguagem aí, né? Então, Uhum. é, eu acho bem interessante esse ponto da falta de limites entre a realidade e a ficção. E entre ele, personagem, autor, pessoa, né? Esse é um Uhum. limite que é o tempo todo rompido na obra, né? No, Uhum. E é curioso essa mudança de classificação, né? De aparecer como romance pois autobiográfico e é, de repente aparecer como ficção, porque eu acho que já coloca até em termos editoriais essa dificuldade, né? De estabelecer um exatamente. limite, da gente pensar se precisa mesmo classificar ou pensar no que a própria obra dele está colocando enquanto discussão, né? Acho que isso é Exatamente. um tema interessante. Isso. Indo para esse caminho dessa dificuldade aí da classificação, se a gente parar para pensar na definição de autobiografia do Leggene, um autor que em Uhum, 1975 escreveu um livro, um texto, um ensaio chamado O Pacto Autobiográfico, ele diz uhum, assim, né, que autobiografia é uma narrativa retrospectiva em prosa que uma pessoa real faz da sua própria existência quando focaliza sua história individual, em particular a história da sua personalidade. Mas isso é o que o Nausgard está fazendo, né? Então, por que é uhum, um romance? Né? Então, é interessante a gente pensar por que é um romance. uhum, E pensar na questão da autobiografia. O Leggene, ele coloca como pacto autobiográfico esse acordo entre autor e leitor, através de ou um prefácio, ou algo no texto, no paratexto, ou a coincidência de nomes entre uhum, autor, narrador e personagem, que isso diria que é uma autobiografia, seria o pacto autobiográfico. E, na uhum, verdade, o Nausgard, ele quebra isso, ele seria uma das casas cegas de um quadro que o Legend faz. Ele é um romance uhum, em que autor, narrador e personagem têm o mesmo nome. uhum, Ele não foi o primeiro a fazer isso, né? Mas acho uhum, que ele foi o primeiro a levar isso tão longe, né? De se expor uhum, tanto, de realmente não fazer, de contar os fatos da vida dele, não fazer nenhum esforço de colocar um outro enredo, alguma outra, ou nem
nem que fosse algum fato mais significativo da vida dele. Ele fala até as coisas mais banais. Uhum. Quando eu digo isso, eu tenho até medo de que a leitura soe meio chata, meio... E não é, é uma delícia de Não. ler. E isso que é o mais curioso, né? Uhum. E acho que é até por isso que eu fui fazer o doutorado, para tentar entender por que é tão bom. Por que eu gosto tanto Uhum. da escrita desse cara, né? E, E... Natália, você quer falar mais alguma coisa Não, em não, relação a esse pode falar, pode falar. Não, eu ia falar que até essa opção, né, dessa narração irrestrita, desse escancaramento da realidade ou da vida íntima dele, a gente sabe que isso também colocou questões pessoais para ele, né? E eu acho que isso é interessante também você comentar um pouco, porque isso teve implicações na vida dele. A gente sabe, né, que o tio ele sofreu um processo, o tio processou, né? Tem uma questão com a esposa também, porque na medida em que ele vai abrindo essa intimidade, ele vai trazendo essas histórias e essas questões de outras pessoas, né? E aí é complicado também as implicações dessa obra dele na vida das pessoas que se relacionam com ele. É bem interessante. Quando ele comenta que, assim, os primeiros 5 volumes, ele faz quase um círculo. O primeiro Tem volume até, começa... opa, tem até alguém aqui que está colocando ex-esposa. Exatamente. Era isso ex-esposa. Agora que já é eu estava ex-esposa. colocando. Isso. O primeiro volume começa com a morte do pai e o 5º volume termina com a morte do pai. Então é um movimento circular. E aí ele mesmo intenciona fazer do 6º volume algo que olhasse para esse círculo que ele fez com os 5 primeiros volumes, né? Então é interessante porque a própria recepção da obra entra na ficção, entra em jogo, Uhum. né? A ficção interfere na realidade, que entra de novo na ficção, através Isso do 6º volume. é importante você pontuar só para quem, né? Porque no 6º volume, então, ele comenta, inclusive, a recepção dos volumes anteriores e o que Isso. aconteceu por conta dessa escrita e dessa publicação da série anterior, né? É, Você está no, colocando. o 6º volume é dividido em 3 partes, né? A primeira parte é justamente isso, é a recepção. Na verdade, é o momento antes Uhum. da publicação, a decisão editorial de publicar em 6 volumes. Tinha uma ideia de publicar um volume por mês, mas isso acabou não dando certo. E aí e a ideia era publicar tudo no mesmo ano, mas ele também não conseguiu. Isso foi publicado em 2 anos, os primeiros 5 volumes, e o 6º volume no terceiro ano. Uhum. E aí a segunda parte é um ensaio sobre Hitler, numa tentativa de justificar o nome Minha Luta, que depois eu Uhum. vou comentar um pouco mais. E Uhum. a terceira parte ele trata da repercussão da publicação da obra sobre a companheira dele na época, a Linda, né? Que Uhum. teve um colapso nervoso, que precisou ser internada. Então, é impossível que isso não levante questões éticas. Como, assim, Uhum. o que eu mesmo... E ele coloca isso, né? O que ele escreveu expôs a si mesmo, expôs a própria companheira, expôs os filhos. Ele fala isso. Como vai ser quando os meus filhos crescerem e puderem ler isso, né? Uhum. E no próprio livro, ele se diz culpado, se sentiu muito culpado por ter escrito, né? Hoje, em entrevistas mais recentes, ele fala que foi uma crise de meia-idade, né? Eu acho que talvez a repercussão do livro tenha ajudado, inclusive, ele a viver a vida de um jeito diferente agora, mas ele coloca essas questões éticas até dentro do livro, né? E eu acho muito interessante esse jogo de espelhos que ele faz, né? De colocar a ficção que influenciou a realidade que volta para a ficção, né? Uhum. Num jogo interminável, né? E tem um amigo dele até que falou: acho que você devia escrever Minha Luta para sempre, né? Que você devia continuar escrevendo. Ele fala: Interminável. não, não, esse precisa terminar. Esse projeto precisa terminar. Uhum. E, Natália, se a gente pensar em alguns temas que estão ali, né, que acho que eu ia colocar para você, primeiro ia perguntar sobre a tematização da memória, né, porque como, enfim, você explicou, né, que as coisas não estão cronológicas e que ele vai misturando também as lembranças com coisas absolutamente cotidianas, né, isso do momento da escrita e o momento da rememoração. Mas eu ia te perguntar se tem alguma reflexão, se tem alguma problematização desse tema da memória,
que é Uhum. uma coisa, né, que também é um grande tema aí da literatura, remete a Proust, remete a outros Sim. autores que trabalharam com isso. Ia te perguntar como isso está discutido na obra dele, essa tematização da memória. Isso aparece em alguns momentos dentro do livro, e é interessante que é, cada vez que ele fala disso, ele se contradiz. É quase como se ele se colocasse ali como um narrador não confiável, né? Uhum, No terceiro volume, no finalzinho do terceiro volume, é, é um trecho em que ele está saindo da cidade onde ele morou por muitos anos com os pais, e aí ele começa a falar: estou indo embora daqui, tudo isso aqui, tudo isso vai embora para sempre. Aí ele uhum. fala algo como, não vou lembrar exatamente as palavras, mas é algo como: mal sabia eu que cada uma dessas coisas ia ficar gravada para sempre em mim como um ouvido absoluto da memória. Ele usa essa expressão, ouvido absoluto da memória. Então, e quando ele fala isso, a gente fala: nossa, então ele realmente lembra de tudo isso. Ouvido absoluto da memória é uma expressão muito forte, né? E até Uhum. meio arrogante, assim, né? Como assim, ouvido absoluto da memória, né? E, mas, aí no começo do quinto volume da Descoberta da Escrita, ele vai falar dos anos de Bergen. Aí ele Uhum. fala que ele lembra de Bergen poucos acontecimentos e algumas quantas atmosferas. Isso logo no comecinho do livro. Uhum. Mas aí isso se segue 650 páginas em que ele está contando desses anos de que ele diz não se lembrar quase nada. Né? Uhum. Então é quase como se ele estivesse brincando com a gente. Não dá para a gente saber o que ele lembra de fato, o que ele não lembra, o que ele inventa, o que ele não inventa. Em entrevistas, ele fala que, por exemplo, quando ele foi escrever A Ilha da Infância, o terceiro volume, ele partia de uma lembrança e essa lembrança abria outras lembranças, que abriam outras coisas, e era tudo muito vago, e ele percebeu o quanto isso era surpreendente para ele, né? O quanto ele percebeu escrevendo que havia nele muitas camadas de memórias que ele não tinha acesso, né? Uhum. Que ele não conseguia, não acessava costumeiramente, que escrevendo ele acessou. Mas aí também a gente, né? Quando a gente Sim. lê o que ele escreve sobre Bergen, que ele não lembra de quase nada, Uhum. isso também acaba sendo contraditório. Outro momento em que isso aparece de um jeito muito interessante no sexto volume, quando o tio dele, o Gunnar, ele escreve uma carta para ele, e um e-mail, né? Ele escreve um e-mail e ele coloca o e-mail, não sabemos se é esse o e-mail, mas aparentemente coloca o Uhum. e-mail que o tio mandou no próprio livro. E o tio diz que aquelas memórias, aquele primeiro volume, aquela limpeza que a gente viu, e que todo mundo, a maioria dos leitores, se surpreendeu, o tio diz que aquilo tudo era uma invenção dele, que ele tinha limpado a casa do pai Uhum. dele antes dele chegar e que estava tudo arrumado. E que ele não Uhum. sabia de onde ele tinha tirado tudo aquilo. E Uhum. aí, o Nausgard, quando ele se depara com isso, ele começa a questionar, porque ele acreditava que ele tinha escrito a verdade. E aí ele começa a questionar a própria memória, começa a questionar a verdade das coisas, dos fatos. Será que ele fantasiou aquilo? Aí ele tenta perguntar para o irmão como é que estava. Né? Uhum. Então, é interessante, porque aí é impossível não se perguntar até onde a gente pode se confiar. A gente pode confiar na nossa própria memória, né? Exatamente. Tem até um comentário aqui de a Daniele que tinha falado que era fã do Nausgard, e ela está colocando isso, né? Que no fim acaba sendo uma construção dessa memória. E que ela achou interessante Exatamente. você ter comentado que justamente essa riqueza de detalhes é o que acaba atestando essa fabulação, essa presença da ficção, né? Exatamente. E é muito legal também. Tinha uma pergunta de uma moça também, perguntando se você sabe o ano que foi publicado o último volume. Não sei se você tem essa informação de Eu tenho. cabeça. De cabeça não, Esse mas eu sexto tenho volume. anotadinha aqui, ó. Lá foi. Os primeiros três na Noruega foram publicados em 2009. O quarto e o quinto em 2010 e o último em 2011. E o Uhum. último deve ser lançado esse ano aqui pela Companhia das Letras Ah, no legal. Brasil. E, Natália, um outro tema que você já falou algumas coisas, mas talvez você pudesse falar um pouco mais, que é essa questão da figura paterna, né? Porque é uma figura bastante presente, bastante importante em toda a série. Começa, né, com
o primeiro título é a morte do pai, mas tem uma relação dele com o pai que até tem implicações, até nessa severidade que ele tem com ele mesmo, né? Em relação à escrita, em relação a outras situações. E eu ia pedir se você podia falar um pouco dessa relação dele com o pai e como isso está retratado aí na série dos romances. Claro, claro. Eu vou começar contando um episódio que ele mesmo narra, tanto no sexto volume quanto em entrevistas, que foi assim que o pai dele morreu. Ele tinha acabado de, eu não lembro agora se ele já tinha lançado ou ia lançar, ou estava com os originais do livro que seria publicado, o primeiro livro dele, ou seja, ele ia se consagrar como escritor, porque por muitos anos ele tinha decidido ser escritor e não conseguia escrever, e era uma frustração muito grande. E aí, o pai dele morreu. E quando ele estava indo para o enterro do pai, para as cerimônias funerárias do pai, ele percebeu que, na verdade, era para o pai que ele tinha escrito. Ele disse que ele percebeu isso. Então, e o pai dele tinha morrido, então escrever tinha perdido sentido para ele. Né? Ele falou, nossa, é quase como se ele tivesse que provar para o pai que ele conseguia, que ele realmente era um escritor, que ele podia escrever. Né? E eu acho que esse episódio ele é bem significativo, porque a gente já tem muita consciência disso ao longo de cada um dos volumes. Né? O pai, eu acho que é a figura mais presente na crítica e nos ecos dessa crítica nele. Né? O quanto a crítica dele para com ele mesmo é um eco da crítica paterna. Né? Isso fica muito nítido. E até alguns problemas, por exemplo, o álcool, né? O grande problema do pai era o alcoolismo. E ele teve um problema com o álcool muito grande por muitos anos, né? Então, e essa insegurança, essa cobrança, essa descrença em si mesmo. É quase como se fosse a voz do pai o tempo todo ali. Tanto que o livro começa com uma morte, com a morte concreta do pai. O primeiro volume chama Morte do Pai. Eu acho que não é à toa que ele só consegue escrever depois que o pai morre, e simbolicamente também, porque a série se abre com umas páginas ensaísticas sobre a morte, dizendo que os humanos sempre tendem a colocar os mortos o mais debaixo da terra, no enterro, o mais próximo possível da terra. Né? Diz que isso hoje em dia, com tantos mortos ao nosso redor, é algo que a gente precisa lembrar. Né? Mas aí ele diz que uma cidade com corpos expostos não é uma cidade, é um inferno. Né? Uma cidade em que os mortos são expostos. Então, a tendência é sempre colocar no chão, ou enterrar ou perto do chão. É um contrassenso que um morgue num hospital seja no sexto, no sétimo, no oitavo andar. É sempre no subsolo, sempre embaixo da terra. E aí, a primeira aparição do pai, que acontece logo em seguida, uma primeira cena, que depois eu vou falar, ele está cuidando do jardim num buraco cavado na terra. Então, é quase como simbolicamente ele tivesse matado o pai para conseguir escrever. E o pai já estava morto, concretamente, mas acho que talvez ele precisasse dessa morte simbólica interna também, né? Para conseguir escrever. Mas eu acho interessante fazer um contraponto também com a figura da mãe, porque acho que se o pai teve esse papel como censor, né? E que de algum jeito determinou a escrita dele como aconteceu. A mãe, quando Nausgard era pré-adolescente, ele lia muitos quadrinhos, e quadrinhos machistas, quadrinhos com os quais ela não concordava. E aí um dia ela proibiu ele de ler quadrinhos e falou: você vai ler livros. E ele ficou muito revoltado na época, só que assim, isso mudou a história de vida dele, porque desde muito cedo ele virou um leitor muito ávido. Então, a mãe também foi muito determinante Que legal. na trajetória dele como escritor, porque ele é um super leitor. Eu acho que todo escritor tem que ser um bom leitor. E foi a mãe que assim, nos meses de inverno, ele lia muito. Imagina, não saía de casa para quase nada. E aí eles, naquele escuro e naquele frio da Noruega, e aí ele lia muito. Muito legal. Então, Natália, não sei se eu ia te perguntar também a questão do título da série, né? Que é uma coisa que
Enfim, é um título, no mínimo, problemático, polêmico, né? Porque o nome Minha Luta é o mesmo título do livro de mesmo nome do Hitler. Uhum. Então, assim, eu sei que essa questão é colocada, acho que já foi colocada para ele, e eu ia te perguntar como, assim, você vê esse título, como foi a recepção desse título e se ele mesmo já falou sobre, né? Você já Uhum. comentou que no sexto volume tem uma parte onde esse tema é tratado, né? Não sei de que forma isso está colocado no sexto volume, mas ia te perguntar a respeito desse título da série, do Minha Luta. Uhum. Ele mesmo diz que minha luta para ele inicialmente significava a luta dele, né? Uhum. E ele não estava planejando escrever um ensaio sobre o Hitler, só que ele se viu obrigado a isso por conta Da da repercussão. repercussão, né? Uhum. E então não foi pensando em chegar nesse ensaio ou querendo fazer uma analogia com Hitler. Só que esse ensaio acabou sendo muito complicado. Por quê? Uhum. Porque, assim, são 400 páginas, mais ou menos, no meio do terceiro volume, e aí a gente se pergunta, quem escreve? Quem escreveu esse ensaio? Foi o Nausgaard personagem ou foi o Nausgaard autor? Né? Quem Uhum. se responsabiliza por essas palavras? Uhum. Porque é diferente você falar de algo dentro de uma ficção e fora, né? Você se colocar como autor, ou você, mesmo que seja um ensaio, então de novo, essa questão de ficção e realidade você coloca aí. Uhum. Esse ensaio foi muito criticado, inclusive por pessoas que gostam do projeto dele. Por quê? Porque ele tenta fazer uma identificação dele mesmo com Hitler. Em que sentido? Ele fala assim: quem que o Hitler era quando ele escreveu Minha Luta? Ele já era esse monstro que a gente sabe que ele é. As pessoas já conheciam ele por ser essa figura tão abjeta, tão violenta, tão terrível, que fez coisas tão atrozes. E aí ele diz que não. E aí ele volta para a infância e para a juventude do Hitler, coloca o Hitler como um jovem idealista que ia muito firmemente atrás do que ele acreditava, um homem seguro, com uma ligação muito forte com a mãe, com uma dificuldade muito grande de se relacionar com as pessoas e com as mulheres. Parece até que ele está descrevendo ele mesmo, né? Então, uma Uhum. identificação. E aí é, ele quer ele quer analisar o Hitler e a repercussão do nazismo a partir de uma certa fascinação que ele diz sentir. Aí por que isso foi criticado? Por causa primeiro, por conta de umas imprecisões históricas. A primeira delas, que quando Hitler escreveu Minha Luta, ele escreveu da prisão, ele já estava preso, ele já tinha cometido crimes, ele tinha participado de um golpe, o Putsch de Munique, em 1923, que foi algo super violento, né? Ele foi condenado por traição à pátria e por tentativa de homicídio, se não me engano, e ficou preso. Ou seja, não dá para dizer que ele já não era uma pessoa violenta quando ele escreveu Minha Luta, né? Uhum. A outra coisa que é complicada no que o Nausgaard diz é quando ele coloca que esse fascínio exercido pelo discurso do Hitler, ele fala isso, o quanto era fascinante para algumas pessoas. Ele está tentando entender a mentalidade das pessoas, entender como Uhum. o Hitler chegou aonde chegou. E ele Uhum. fala desse fascínio. Só que esse fascínio, ele não era generalizado. Né? E eu acho que, se a gente parar para pensar nisso, é impossível não fazer um paralelo com o Brasil de hoje. Né? Uhum. A primeira vez que o partido do Hitler tentou se eleger, teve só 2% dos votos. Até a crise de 29 não tinha nenhum indício de que o nazismo ia realmente ascender. Depois, quando na eleição em que o partido do Hitler ganhou, o primeiro turno teve 30% dos votos, o segundo turno 36% dos votos. Ou seja, tinha muita gente que desde o começo tinha geriza pela figura do Hitler. Não era todo mundo. E eu acho interessante a gente pensar esses 30%. Se a gente pensar hoje na base de apoio do Bolsonaro, Uhum. que são 30%, né? Então, são 30% que faz muita diferença. E aí,
desculpa pelo falho, o Nausgard, ele faz um retrato do Hitler, como ele tenta fazer um retrato do Hitler como um homem ordinário para justificar esse fascínio, né, que ele exerce nas pessoas. E eu acho que aí também a gente pode tentar fazer um paralelo com o Bolsonaro, que também tenta se colocar como um homem ordinário, né? Então, eu acho que tem coisas muito complicadas no que o Nausgard faz, que são ele comete imprecisões históricas. Eu acho que isso é algo realmente complicado, né? Assumir que a maioria das pessoas lá tinha um fascínio sobre ele também é algo complicado, porque é como se ele estivesse vendo só propaganda nazista, que acontecia depois que muita gente tinha sido morta, depois que muita gente tinha sido censurada, silenciada, né? Então, não dá para dizer que a maioria das pessoas, que a propaganda nazista era verdade sobre o nazismo. Parece que ele não está analisando a verdade sobre o nazismo, ele está analisando a verdade sobre a propaganda nazista, né? Sobre o efeito da propaganda mesmo. Tem uma pergunta aqui, se você sabe o quanto esse ensaio sobre o Hitler, isso estaria no último volume, né? O quanto isso impactou negativamente a imagem do Nausgard, se isso chegou a acontecer. Não chegou a acontecer, porque, na verdade, ele não se mostra favorável ao nazismo. Ele, inclusive, problematiza. Em nenhum momento ele se mostra favorável ao nazismo. O que se coloca é um perigo de mexer com esse tabu. Mas eu acho que a gente também tem que tomar cuidado para não, cair em cima de qualquer tentativa de pensar a respeito do assunto, né? Eu acho que as imprecisões históricas são realmente um equívoco, mas eu acho que a tentativa de olhá-lo como um homem comum, ela pode até ser interessante. Por exemplo, se a gente pensa na Hannah Arendt, olhando para o Eichmann, em Jerusalém, no julgamento dele, e chegando no conceito de banalidade do mal, né? Ele era um homem comum que apenas estava seguindo ordens, né? Então, e a Hannah Arendt foi muito, muito criticada por judeus na época, né? Então, eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado também com essa coisa do que a gente pode dizer e o que a gente não pode dizer, né? Eu acho que pensar a gente sempre pode e a gente sempre tem que pensar, né? Claro. E ir testando os limites do pensamento, né? Será que tentar entender o fascínio que o nazismo exerceu é importante, principalmente hoje, porque olha o que está acontecendo no Brasil e em vários outros lugares do mundo, né? Eu acho que é uma pergunta que a gente não pode se furtar a fazer, né? A gente não tá imune desse perigo. Pois é. Não, eu ia te interromper porque a gente tem acho que uns 10 minutinhos aqui. Eu ainda queria te fazer mais uma pergunta se der tempo, mas eu não queria deixar de fazer algumas perguntas que apareceram aqui, mas são duas. O Ricardo que perguntou se tem se esses processos que o Nausgard sofreu, se você sabe se teve alguma sentença já. E tem uma outra pergunta aqui sobre o que o Nausgard escreveu depois da série, se ele já publicou algum romance depois dessa série. Então, o que eu saiba, o tio ameaçou processá-lo, não chegou a processá-lo. Muitas pessoas deixaram de falar com ele e romperam relações definitivamente. Esse tio é um deles, mas outras pessoas também. A companheira não. A Linda, mãe dos filhos dele, não. Ela entende hoje o projeto, ela entende a obra, né? Quanto isso, alguém fala até o quinto, o nazismo é mencionado nas histórias que eu vou contava. Isso é interessante também, porque o Nausgard, só respondendo também essa pergunta que eu vi aqui, ele percebe que o nazismo está presente na história da família dele. Por exemplo, ele acha um volume do Mein Kampf nas coisas da avó, ela não jogou fora, né? Depois da Segunda Guerra. Ele acha um broche nazista do pai, escondido nas coisas dele também. Então ele percebe que isso é uma questão não resolvida na família dele. Exato. Né? E na história da Noruega também, e na história literária da Noruega. Se a gente pensa não sei como se pronuncia o nome dele, Hansson, autor de Fome, né? Que é um escritor agraciado com o Nobel, e que entregou o prêmio Nobel para o Goebbels, né? E que escreveu um obituário do Hitler dizendo que o Hitler era um
pastor do Evangelho da Justiça. Né? Então, Uhum. o Ramsson escreveu isso. E, Uhum. é um autor norueguês. E, assim, como a Noruega lidou com isso? Eles tentaram, eles internaram o Ramsson no fim da vida, quase como querendo salvar a reputação dele anterior, dizendo ele enlouqueceu. Né? Ele Uhum. enlouqueceu. Uhum. E é super controverso até hoje. Tentaram abriram um museu dele, isso foi criticado por uma fatia grande da sociedade na Noruega. No pós-guerra, a casa do Ramsson era perto da casa dos Knausgaard. E aí eles, numa das entrevistas, eu li que no pós-guerra as pessoas iam com livros do Ramsson jogar os livros na propriedade dele como um gesto de rejeição. Né? Uhum. Então, enfim, nossa, acabei me alongando nesse assunto, né? Não, não, é que surgiram perguntas também relacionadas a isso, não tem problema nenhum. Eu só não queria deixar de te fazer uma última pergunta, que tem a ver até com uma coisa que eu li num artigo que você publicou e que tem a ver, acho que, com uma reflexão em torno desse projeto do Nausgard, que quando ele fala que para ele a escrita é mais importante que a própria vida, né? Você já falou um pouco isso, mas você comenta isso também no artigo, e aí você fala que é como se houvesse nesse projeto uma luta por meio da escrita contra a dissolução do ser. Uhum. Né? Então eu ia pedir para você falar um pouco mais sobre isso, né? Não sei se você vê isso como um objetivo ou como um centro aí dessa empreitada do Nausgard, né? Essa Uhum. escrita contra a obliteração do ser. Uhum. Eu não sei se é um objetivo consciente, mas é um objetivo que a gente consegue depender do que a gente lê, né? E também dentro da própria obra, né? Por exemplo, naquele trecho que eu comentei do pai dele, quando ele vê o pai dentro do buraco da Da cova cova. cavada no jardim, quando ele estava fazendo jardinagem, esse episódio ele está inserido no seguinte contexto. Logo depois do trecho ensaístico sobre morte, sem nenhuma transição, ele começa a narrar a primeira lembrança de infância dele, que foi a de um navio norueguês que tinha sumido nos mares e todos os tripulantes tinham sido mortos e estava passando o tempo todo na televisão. E a televisão mostrava a imagem do mar. E ele viu um Uhum, rosto no mar. E aí ele uhum, queria muito contar para alguém que fosse essa visão incrível. Eu era uma criança, mas eu vi um rosto desenhado no mar. E a única pessoa que estava em casa era o pai que estava dentro da cova. E ele foi uhum, contar para o pai, que viu o rosto, e o pai desdenhou dele, como sempre desdenhava, falou que aquilo era uma bobagem. E ele uhum, voltou para casa muito frustrado e sentiu o que ele chama de obliteração do ser. E uhum. aí, daí começa ele começa a escrever. É quase como se fosse um prólogo para minha luta. Uhum. A partir daí, a enxurrada de escrita começa. Quase como se fosse uma luta contra essa obliteração do ser, contra a dissolução do ser. Uhum. Né? E aí, eu acho que a gente pode entender essa escrita contra a dissolução como uma metáfora Uhum. da escrita como uma resistência à crise da narrativa, à crise do É, romance, como gênero literário, em crise no século XX. muito Né? legal. Não, é muito legal isso que você está falando. Eu só vou, assim, é que tá me anunciando aqui que a gente vai sumir em 1 minuto. Então, ainda dá tempo se você quiser colocar mais alguma coisa. Eu só ia te agradecer por você ter aceito o nosso convite de participar aqui do Letradas e Confinadas. A conversa foi ótima. Queria agradecer todo mundo que apareceu aqui na live, que fez as perguntas. Espero que todo mundo tenha gostado. E a gente vai sumir daqui 40 segundos, Natália. Então, Eu queria agradecer últimas também. palavras. Não, eu queria agradecer. Nossa, é tão gostoso falar dele, né? Parece que tem É muita muito coisa, bom. tem muita coisa para falar, são muitas páginas, né? Eu acho que tem muita coisa para pensar. E eu acho que Uhum, ela é muito, não sei, eu acho muito legal essa pergunta que ele coloca para a gente, né? O que é ficção, né? uhum. Eu acho que essa é a pergunta hoje, o que é ficção hoje? Acho que essa é a pergunta mais legal que o Nausgard nos faz. Então, vamos parar por aqui. E essa live vai ficar lá no nosso perfil gravada para quem quiser rever ou quem não viu e quiser ver, quiser avisar quem não viu
para ver depois. Muito Tá obrigada, bom. Natália. Obrigada a você, Lívia. Um beijo. Um Tchau, beijo. tchau.